Bom, vamos lá, né? Boa noite mais uma vez. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a leitura em voz alta, né? A gente já comentou um pouco sobre ela, né? No início, falando sobre as habilidades de pré-alfabetização, mas eu queria investir esse tempo agora falando um pouco dela, quais são os benefícios dessa leitura em voz alta, o que é que ela pode proporcionar para as crianças e para a família, se ela se tornar um hábito, né? Então, a leitura em voz alta, ela é uma leitura que é o ideal que se faça com a família, né? Aqueles que conseguirem se envolver na leitura em voz alta com a criança, né? Então, essa leitura em voz alta, ela é uma leitura que necessita de uma regularidade. Então, eu não posso fazer hoje, daqui a 15 dias ou só o próximo mês, mas é algo que o ideal é que ele vire um hábito, né? Então, precisa de uma regularidade. Para algo virar um hábito, precisa ter regularidade. Então, pensar, né, de inserir aqueles que ainda não conseguiram inserir a leitura em voz alta na rotina da criança, da família, pensar de inserir essa leitura em voz alta toda semana, né? Para que a criança desenvolva algumas habilidades que são que ela pode desenvolver através da leitura em voz alta, né? Então, pensar que essa leitura, ela não é para ser algo maçante, algo tedioso, mas uma leitura que, primeiro, é algo que a criança pode gostar, ou que seja de interesse da família, e que proporciona a essa criança um maravilhamento, né? Que ela olhe para os livros e o olho dela comece a brilhar, né? Que ela tenha interesse por ler, né? E cria esse hábito da leitura desde pequena, mesmo nessa fase de 4, 3 anos, né? Eles estão iniciando esse processo de aprendizagem, né? Mas desde agora, né, se nós começarmos a colocar e inserir essa leitura em voz alta para eles, essa leitura ela vai criar um hábito e eles vão ter essa facilidade na hora de pegar um livro e ler. Não vai ser algo maçante, não vai ser algo tedioso, não vai ser algo que eles vão fazer só não vão fazer por obrigação, mas eles vão fazer porque eles amam, né? Porque eles gostam de descobrir, de ver a próxima página, né? Então, hoje, nessa fase, como pais, né, que estão com as crianças pequenas, vocês podem aproveitar, né, essa fase para estimular essa curiosidade das crianças, e aí vocês vão fazer essa leitura de uma maneira que envolva essa criança, né? E a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, essa leitura, esses livros, né, eles vão ser os nossos tutores, né? Na nossa vida, nós precisamos de tutores, nós precisamos aprender com outros, né? Então, esses livros, eles também vão ser os tutores dessas crianças, porque elas vão aprender através dessa leitura, elas vão aprender através dessas histórias que elas vão estar ouvindo. Nesse primeiro momento, elas vão escutar nessa leitura. E aí, no segundo momento, elas vão fazer essa leitura, que agora elas ainda não conseguem ler, né? Então, esses livros, eles vão ser os tutores, eles vão guiar, eles vão nortear, vão direcionar essas crianças. E um benefício, né, que essa leitura vai trazer é o enriquecimento do vocabulário dessa criança, né? Elas vão conhecer palavras novas, elas vão se aprofundar naquele autor, né? E aí às vezes vão acabar gostando tanto desse autor que vão pesquisar sobre ele, e aí quando crescerem às vezes vão produzir teses, né? A gente imaginando bem lá na frente, né? Eles gostam tanto, vão gostar tanto, né, do trabalho desse autor que eles vão querer conhecer mais. Então,
desde a infância, né, essa criança ela vai ter esse contato com esse autor e ela vai começar a gostar do estilo dele, do estilo de narrativa, do estilo de escrita, e ela vai querer se aprofundar, né, na vida desse autor. Então, os livros eles vão ser os nossos tutores, porque eles vão nos guiar. Mas eu queria trazer um pouco de o que vai se desenvolver, né, através dessa leitura em voz alta, né? Quais as habilidades, o que essa criança vai desenvolver quando é praticada essa leitura em voz alta, com regularidade dentro da família, né? Então, o primeiro ponto que é desenvolvido através da leitura em voz alta é essa percepção auditiva. E aí nós já sabemos, né, que é de suma importância que a criança ela consiga desenvolver bem essa habilidade da auditiva dela. Por quê? Porque o método que é trabalhado, o método fônico, ele precisa que essa criança desenvolva bem essa habilidade. Então, essa criança ela precisa escutar corretamente para que ela reproduza corretamente através da fala e através da escrita. Então, quanto mais nós pudermos trabalhar essa habilidade da audição, é melhor para quando essa criança chegar na fase da alfabetização. Então, através da leitura em voz alta, a criança ela vai estar escutando o que é narrado para ela, o que é lido para ela, e ela vai estar exercitando essa audição. Outro ponto que é desenvolvido através da leitura em voz alta, a clareza. A criança ela vai ouvir bem e ela vai reproduzir bem o que ela escutou. Por quê? Porque ela está incorporando no seu vocabulário palavras novas, palavras que não são do seu cotidiano, né? Ela vai conseguir se comunicar, né, com mais facilidade, ela vai conseguir se expressar mais por causa dessa leitura em voz alta. Então, a leitura em voz alta, né, não pense que é algo que não tem um valor significativo, né? A leitura em voz alta, ela tem um valor significativo, ela é importante e ela ajuda, né, muitas habilidades a serem desenvolvidas. E essa leitura vai ajudar com que a criança ela compreenda melhor e ela escute melhor. Por quê? Porque ela vai precisar se concentrar, né? E aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que às vezes ela nem vai precisar estar sentadinha, mas ela vai estar concentrada, né? Então, ela vai se concentrar, porque ela vai prestar atenção naquilo que está sendo lido para ela, e ela vai compreender mais. Por quê? Porque vão ser feitas perguntas para ela, vai se exercitar ela trabalhar essa memória para formular frases, para retomar o que foi lido para ela. Então, ela vai compreender melhor e ela vai escutar melhor. Além da leitura, né, e da escrita, uma vez que a habilidade auditiva ela é bem desenvolvida através da leitura em voz alta, essa criança ela vai ser capaz de ler e escrever bem. E aí, quando essa criança chegar na fase da alfabetização, que é a próxima fase dela, ela vai ter facilidade, né, em aprender a ler, em juntar as palavrinhas, em juntar as frases, né? Então, a leitura em voz alta traz esse benefício de fazer com que a criança, tendo desenvolvido essas habilidades, ela vai chegar lá na fase da alfabetização e ela vai conseguir ler e escrever bem. Além da habilidade, né, de ordenação temporal, porque você está lendo, fazendo uma leitura para ela, ela vai precisar, né, quando você chegar na fase de perguntas ali para ela, ver o que ela conseguiu assimilar, né, ela vai precisar compreender o que veio antes e o que veio depois. E você começar a perguntar e ela misturar todos os fatos, começar contando do final para o começo, você vai ter uma noção que essa habilidade de ordenação temporal não está sendo bem desenvolvida. Então, a leitura em voz alta ajuda no desenvolvimento dessa ordenação temporal, porque a criança ela vai ter que fazer uma narração, e aí essa narração de forma oral. E
para ela fazer essa narração de forma oral, ela precisa compreender os fatos, né, dentro daquela história. Então, quando ela fizer essa narração de forma oral, ela vai explicar o que ela entendeu, ela vai recontar essa história para você, e aí você, né, e ele já vai estar trabalhando essa oralidade, né, dela escutar algo e ela reproduzir aquilo que ela escutou. Então, desde a fase inicial, dos 4, 5 anos, 3 anos, 4, 5 anos, essa leitura em voz alta, ela vai ajudar essa criança a trabalhar essa narração de forma oral. E outro ponto, né, além desses benefícios que a narrativa traz, né, é legal a gente falar um pouquinho sobre dicas práticas, né, o que se faz, o que não faz, né, diante essa leitura em voz alta. Um ponto aqui, né, e aí alguns desses pontos foram tirados do Ensinando Trívio, né, esse livro aqui, Ensinando Trívio 2. E aí eles falam aqui sobre não ter medo de ler longos trechos, né? E nessa fase das crianças da pré-alfabetização, não tenha medo de ler duas páginas para ele, né? Achando que não, ele não consegue. Eles conseguem escutar, eles conseguem compreender, eles conseguem entender o que está sendo lido. Então, não leia poucas coisas, não leia pequenos trechos, né? Mas avance e faça uma leitura mais densa, né, para eles. E você vai percebendo aonde eles vão, até que ponto eles vão compreender, até que ponto eles vão aceitar. Então, mas não tenha medo de fazer essas leituras de longos trechos, de livros longos, né? Lógico, às vezes você não vai terminar esse livro todo de uma vez, mas não tenha medo de fazer essa leitura longa, pensando que eles não vão compreender, porque eles compreendem e eles conseguem entender essa narrativa que está sendo desenvolvida para eles, né? Outro ponto, né? Não perca tempo lendo livros de fast food, que são aqueles livros bem fininhos, resumo da história original, né? Então, existe a narrativa original, né? Existe a adaptação dessa narrativa e existe essas versões de fast food, né? Então, a narrativa original, ela é boa, a narrativa, a adaptação também é boa, né? Mas esses livros que são que tem pequenas páginas, eu não estou dizendo que você não pode fazer essa leitura, né? Você pode fazer essa leitura, mas essas narrativas de fast food, elas não devem ser o principal, né, do seu momento de leitura em voz alta. Por quê? Porque elas são um resumo, elas não conseguem trazer o sentido completo daquele texto. Às vezes eles usam palavras simplificadas, eles não usam palavras rebuscadas, né, nessas narrativas. Então, prefira ler os livros, as leituras originais ou aquelas adaptações de boa qualidade, né, porque eles vão trazer uma leitura mais, às vezes, um pouco mais complexa, né? E aí vai fazer o quê? Vai fazer com que a criança ela pense um pouco mais, né? Ela pense um pouco mais para poder retomar para você, porque essas leituras de fast foods vai ser muito fácil. Ela vai contar aqui rapidinho já terminou o que ela conseguiu escutar. Mas essas leituras mais densas, né? Vai fazer com que a criança trabalhe um pouquinho mais a mente, a memória, né? O seu raciocínio, para que ela consiga retomar, ou para que ela consiga falar para você aquilo que você quer extrair dela naquele momento, né? Outro ponto, né, que eu não pode ser uma dificuldade de vocês, não exija que seu filho fique sentado o tempo todo. Muitas crianças, e a grande maioria das crianças, elas conseguem e elas vão compreender mais
quando elas estão fazendo outra coisa. Mas o detalhe aqui é que essa criança ela esteja em silêncio, que ela não esteja atrapalhando a leitura, né? Então, você pode colocar um desenho para ela colorir enquanto você está fazendo a leitura em voz alta. Você pode dar alguns bloquinhos, nós vamos falar um pouco mais à frente disso, né? Então, assim, não exija que essa criança fique sentada, imóvel, olhando para você, porque nessa fase de 3 anos, 2 anos, ela não vai conseguir mesmo. Aí depois ela já vai conseguindo ficar um tempo, mas se for uma leitura mais extensa, né? Você pode dar um desenho para ela pintar, e você vai perceber que quando você retomar com perguntas sobre aquilo que você leu, ela vai conseguir lhe responder, porque ela estava prestando atenção. E você vai perceber que ela conseguiu assimilar mais coisas fazendo essa atividade do que se ela tivesse sentada e você toda hora precisando, faz silêncio, vamos lá, preste atenção, né? Porque essas crianças, como eu falei, muitas crianças elas conseguem aprender melhor quando elas estão fazendo outra coisa, né? Então não ache, né, que ela não está aprendendo, ela está aprendendo, né? E essas crianças elas vão escutar melhor e elas vão compreender melhor quando elas estão fazendo essa outra coisa, ou quando elas estão com algo na mão, né? Que aí ela vai conseguir se concentrar melhor. Outro ponto, né, é a leitura responsiva e dramática, né? A leitura responsiva é a leitura participativa, onde a criança ela participa, né? E um bom exemplo, né, você pode utilizar também é o material que a gente usa de ciências, né? O material do Pilim, porque ele já é uma leitura em voz alta e ele também pode se fazer essa leitura responsiva, né? Que você fala, a criança repete. E aí, lá já no fim do livro, a criança já conseguiu memorizar algumas partes que ela já vai falar sozinha, né? Então, você pode dar uma dramaticidade para essa leitura, né? Você pode dar a emoção na hora da fala do personagem, né? Para que a criança, para que dê esse impacto para ela, né? Então, um exemplo, né, de leitura responsiva, como eu falei, é o Pilim. O ideal de se trabalhar o Pilim é você ler tudo, no sentido de que quando você parou em uma página, você vai começar a sua aula novamente, você não inicia daquela página que você parou e vai para frente, mas você retoma tudo aquilo que você já leu e acrescenta os novos fatos. Porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a criança ela tenha afetividade, ela tenha curiosidade, ela se envolva na história e ela vai já falar as palavras, e aí você pode falar uma parte, deixa ela falar outra parte, né? Então, lembrar que essa narrativa, né, que essa leitura em voz alta não é algo monótono e é algo que vai deixar essa criança achando a leitura chata, né? Mas é algo que envolva a criança e que ela tenha prazer por esse momento, ela tenha um grande apego por esse momento. Então, pense aí como é que você está fazendo essas leituras, o que você poderia melhorar, né? Por exemplo, vou pegar aqui eu tenho o Pilim aqui só no computador, né? Não tenho ele impresso. Mas, por exemplo, se eu fosse ler o Pilim aqui, o Pilim Descobrindo os Opostos. E aí eu não vou ler lendo assim, Pilim observou e entendeu que sim é sim. Eu não vou fazer essa leitura desse modo, né? Eu vou ler com uma leitura empolgante, pedindo a participação deles. E agora, criança, repete essa parte aqui, né? Então, é envolver a criança, trazer essa dramaticidade para a leitura, para ser um momento prazeroso para eles, esperado, né? Onde eles já fiquem ali, nossa, hoje vai ter leitura, hoje vai ter Pilim, né? Muitas algumas mães relatam isso, né? Da escola também, né? Então você pode fazer assim:
Filhinho observou e entendeu que sim é sim. Vamos lá, pessoal, repitam aí comigo. Sim é? Aí deixa eles falarem, né? Sim. Vamos mais uma vez? Sim é? Sim, para que eles se envolvam dentro da história. E aí, toda vez que você vai fazer essa mesma leitura, você faz desse modo, porque eles já vão querer fazer desse mesmo jeito, eles vão querer repetir. Então, é uma leitura responsiva e dramática, né, que envolva essa criança. Peguem livros também que sejam do interesse da criança, né? Se você já viu que ele gosta de algum determinado tema, né? Que você leu determinado tema e ele ficou curioso para saber o final. Então, pegue esses livros, né? Faça essas leituras com eles, prepare o ambiente ali para eles, para que seja algo agradável e algo prazeroso, né? E faça as perguntas certas. Então, não vá querer perguntar coisas que para essa faixa etária você sabe que eles ainda não são capazes de desenvolver, né? Então, perguntas simples. Quem é o personagem? Como é que ele desenvolveu isso? Aonde é que ele estava? Como ele conseguiu superar tal coisa, né? Então, faça perguntas que a criança seja capaz de responder nessa fase nessa faixa etária que ele está, né? Então, e essas perguntas vão fazer com que a criança ela consiga lhe responder oralmente e você consiga também perceber se ela está entendendo aquilo que ela está sendo lido para ela e se ela está prestando atenção. Então, sempre faça perguntas no final, peça para ela recontar se você já contou, fez essa leitura algumas vezes para ela já é capaz de recontar, né? Você está fazendo essa leitura todo dia na semana, no último dia da semana, na sexta, ela já é capaz de recontar para você, né? E aí você vai perceber que às vezes ela vai contar da forma dela. Não vai estar com as mesmas palavras que está no livro, mas ela vai contar em ordem do que os fatos aconteceram, mas da forma dela, né? Vai dar ênfase naquilo que ela achou mais interessante. Ela vai se pegar um carinho, né, por aquilo e ela vai ficar a certo ponto dizendo, vamos lá, vamos fazer mais, quero mais, né? Então, faça as perguntas certas, né? E há 4 perguntas que são boas para se fazer é quem, onde, quando e como, né? Porque aqui, através dessas 4 perguntas, você consegue identificar, né, se a criança ela conseguiu compreender bem a lição. Então, quem era o personagem principal? Quem era que estava, quem eram as pessoas que estavam nessa história, né? Quando aconteceu? Quando aconteceu, né? Como isso aconteceu? Como a narrativa se desenvolveu? Como o personagem principal conseguiu, né? Se faz um exemplo, né? Como ele conseguiu vencer tal coisa. Então, a criança, através dessas perguntas, ela vai produzindo a sua linha do tempo e ela vai produzindo a sua narrativa oral, tá bom? Eu falei para vocês lá no ponto, né, que para a gente não perder, para que a gente não exija, né, para que nós não venhamos exigir dos nossos filhos e dos filhos de vocês, né, que eles fiquem sentados. E o que a gente pode fazer para que não vire uma bagunça, né? Que o ponto de não exigir que eles fiquem sentados, mas é no sentido de que eles vão estar fazendo outras coisas, principalmente com as mãos, mas eles vão estar em um ambiente silencioso que eles consigam ouvir a narrativa, ou seja, a leitura em voz alta. Então, o que a gente pode fazer, né, de atividades manuais com ela, né? A gente pode fazer dar blocos para ela ir montando ali em silêncio, enquanto você faz a leitura em voz alta. Você pode estar dando desenhos para ela colorir enquanto você faz essa leitura. Você pode estar dando recortes para ela, massinha, para ela estar produzindo algo enquanto você está lendo. Então, perceba que é algo
que a criança não precisa se movimentar tanto, ela não precisa estar saindo a todo momento. Ela vai estar sentadinha ali, próximo de você, só que ela vai estar trabalhando com as mãos. Ela vai estar trabalhando ali. E você, quando você retomar com aquelas perguntas, ou quando você retomar a história, você vai perceber que a criança, mesmo ela fazendo algumas coisas, ela estava conseguindo prestar atenção naquilo que você estava lendo. Então, pintura também, né? É algo muito legal para a criança estar fazendo enquanto você está fazendo essa leitura em voz alta, né? Então, tudo isso ajuda que a criança se concentre, mas ao mesmo tempo ela está fazendo outra coisa, ela não está sentada ali do seu lado e está achando aquela leitura chata e monótona, né? Mas ela está trabalhando com as mãos e ao mesmo tempo ela está ali escutando e está trabalhando no seu raciocínio também. Uma sugestão, né? Lá no site do Tutor Clássico, né? Nós temos uma lista com vários livros por faixa etária que vai ajudar vocês a ter ideias para comparar, né, esses materiais, para estar colocando na biblioteca de vocês, né, para estar inserindo, né, no momento de leitura em voz alta, né. Então, lá tem sugestões de livros, já tem os links também que vocês podem comprar caso vocês queiram, caso vocês tenham interesse, né. Então, esse livro que é uma Bíblia, né, livro de histórias bíblicas de Jesus, ele é muito bom mesmo, porque traz, assim, de uma forma muito interessante toda a narrativa da história bíblica, né, então é um livro muito bom mesmo. Então lá tem vários outros exemplos de narrativas que você pode utilizar como leitura em voz alta e vai ajudar no desenvolvimento da criança, né, então não deixe, né, de fazer esse momento, ou não faça ele só como algo obrigatório, mas faça esse momento da leitura em voz alta a um momento de prazer, né? Eu falei muito aqui sobre prazer, sobre deslumbramento, mas é porque é isso mesmo, a leitura, né? A leitura, ela traz esse olhar, né? Ela faz com que nós consigamos, né, nos deslumbrar, né? Nós consigamos enxergar, né, algo a mais, né? Nós vamos estar ali envolvidos a tal ponto, né, que você não quer parar de ler. Então, eu tenho um exemplo de um aluno, né? Esse ano nós estamos fazendo a leitura dos livros das Crônicas de Nárnia, né? E aí, teve um momento que já estava no final do livro, e aí esse aluno adoeceu. E quando ele soube, né, que no outro dia ia ser a leitura do final do livro, ele ficou assim, mãe, eu preciso ir para a escola, eu quero ir para a escola porque eu quero fazer a minha leitura com os meus colegas, né? Então, ele estava tão envolvido nessa leitura, nessa leitura em voz alta, que ele queria ir para a escola. E aí ele melhorou, né? Graças a Deus, ele conseguiu ir para a escola e conseguiu acompanhar. E assim, ele já é uma criança que consegue ler, então ele poderia ter lido em casa, ele poderia ter feito essa leitura em casa, mas ele queria participar desse momento com todo mundo, com aquela empolgação, né? De todo mundo vendo o final, todo mundo comentando, né? Então, para ele, né, a leitura é algo prazeroso, para ele não é algo chato, ele não é algo monótono, para ele não é só cumprir um checklist. Por quê? Porque foi desenvolvido isso nele desde criança, desde muito menor, né? Desde essa fase dos 4, a mãe dele já lia para ele, a mãe dele já mostrava essa paixão pelos livros e ele pegou isso. Então, para ele hoje é muito maravilhoso ele pegar um livro e ele se envolve ali na história, né? Então, a leitura em voz alta nessa fase vai proporcionar isso, além, né, de ajudar a criança na fase da alfabetização, porque ela vai desenvolver muitas habilidades, a criança ela vai desenvolver também essa paixão pela leitura.
ela vai desenvolver essa paixão, né, pelo conhecer, né, e aí vai ajudá-la, né, nessa oratória, vai ajudá-la no vocabulário, né, porque ela vai ter um repertório variado de palavras, vai ajudar nessa compreensão de como ela vai fazer essa interpretação, né, como ela vai reproduzir, né, aquilo que ela escutou, né, de maneira ordenada, né, de forma ordenada. Então, assim, a leitura em voz alta, ela traz muitos benefícios e quanto antes nós começarmos, né, a inserir a leitura em voz alta na nossa rotina, né, no hábito da família, ela vai trazer muito benefício, não só para a criança, né, principalmente para ela, mas também para toda a família. Porque aí a família toda vai estar envolvida, né, a família toda vai ficar curiosa, a família toda vai ter um momento ali de prazer, um momento ali delicioso ao redor dos livros. Então, hoje eu queria falar sobre isso com vocês, sobre a importância da leitura em voz alta, né? E os benefícios dessa leitura em voz alta, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E aí eu vou deixar um tempinho agora para quem está aqui tirar alguma dúvida, falar como está sendo esse período, esses últimos dias. Oi, Sueli. Sim. Esse negócio que você falou da leitura em voz alta, aqui em casa a gente tem o hábito, só que a gente tá numa fase que o Joãozinho, meu mais velho, ele já gosta de histórias mais complexas, né? Até livros de capítulos, sem imagens. Eu leio bastante livro ilustrado, mas ele já tem uma boa compreensão, assim, de livros só de capítulos. Mas eu tenho o Elias, que só tem dois, né? E ele também, aí quando na hora da leitura, ele tem os livrinhos dele, que ele ainda tá nessa fase de nomeação, então... E ele tá muito na fase da repetição, né? Engraçado, ele gosta sempre dos mesmos livros, mesmo eu tentando fazer um rodízio, né? Tem essa fase da repetição, que é sempre a mesma história. E aí o Joãozinho, ele fica cansado dos livros do Elias, e o Elias não acompanha, ele fica perto, né? Mas a atenção dele é de uma criança de 2 anos, né? Sim. Então ele tá ouvindo ali, mas ele fica brincando. Então a gente. Só que eu tive a sensação de que diminuiu, porque quando eu não lia pro Elias, eu tinha mais tempo para ler pro Joãozinho, né? As histórias que ele gostava, Uhum. né? Agora eu leio as histórias do Elias também, mas eu sei que não tem uma perda, né? Ele tá ali escutando, tá vocabulário, até a própria repetição é importante para ele, então estamos Sim. aí se adaptando. Uhum. E E, esse é o ponto, né? Porque as famílias elas vão ter crianças em faixas etárias diferentes, né? E aí você vai se adaptando, formulando, né? De como desenvolver essa leitura em voz alta para atender, né, essas crianças de faixas etárias diferentes. sim. Sobre a gente finalizou o semestre passado, né? Uhum. O 2, né? Referente à parte 2. Sim. A gente finalizou. Foi tudo bem, assim, a avaliação, todas as partes. O projeto a gente acabou se estendendo, assim. Foi bem gostoso. Eu Deu certo? comprei, deu certo. É que eu peguei, não sei se você viu, um material da Jesus em Nosso Lar, que eles fizeram das estações do ano, baseado em Eclesiastes 3. E Não, acho que não vi. é tipo uma apostilinha com as estações do ano. Então tinha muita atividade manual, né, o próprio memorizar Eclesiastes 3, sabe assim? Uhum. E aí a gente foi passando, cada dia fazendo um pouco da estação, vendo as características da estação. Então a gente ficou quase 2 semanas, um pouco mais até, fazendo Uhum. isso, assim. Então foi bem gostoso mesmo. Ai, que bom, que Então deu bom. certo. E aí você já começou a nova semana, novo E ciclo? sim, eu comecei a apostila das letras, né? A letra D, eu comecei. Só que aí, hoje, ele acordou muito resfriadinho, assim, sabe? Muito. Uhum. Aí, ontem eu não fiz nada.
que Uhum. seria mais o pilim hoje, né? E a linha do tempo, né? Sim. Mas aí eu faço na semana que vem, porque ele tava muito cansadinho, assim, já acordou Uhum. com carinha de cansado. Aí, É, mas eu mas já comecei, sim. tá bom. Mas acontece, né? Tem dia que eles vão estar mesmo indispostos, e aí a É, gente tem que reformular é, tudo que a gente tinha planejado. é. Mas muito bem. É... Mais alguma coisa, Esther? Perdão. Não, eu acho que é isso. Aí, agora vai entrar. É que eu tava lendo na apostila, porque acho que ainda não sei se já tem o cronograma lá no site, mas que aí agora vai entrar aquela parte de ler, na parte, naquele livro da consciência fonológica, né? Saiu das rimas, né? E agora é Uhum. das palavras, das Palavras, sim, frases. sim. Agora é isso, né? Essa Isso. continuação. Uhum. Não, então é isso mesmo. Tá. Eu vou ver lá, né? Para os meninos colocarem o plano que vocês gostam de ter no arquivo, né? Fica mais fácil para vocês, né? Sim, especialmente quando tem essas alterações da vida, aí é bom ter ali o papelzinho para. Tá. Uhum, tá bom, eu vou pedir para eles colocarem lá direitinho. E aí você já viu quais as aulas que já estão lá, as semanas? Estão todas? Eu não dei uma olhadinha aqui. Olha, eu sou ali que pelo que eu vi, na semana passada tinha só até a semana 17 e os objetivos dessa parte 3, né? Da, Uhum, isso tinha, que é que agora é o Salmo, né? sim. É o Salmo, e aí lá os objetivos, até a linha do tempo, né? Até onde tem que ir, essa parte já tinha já. Tá bom. Eu vou verificar. Mas qualquer coisa você pode mandar mensagem, Tá bom. aí a gente vai se comunicando. Então era isso, Esther. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Sei que já tá tarde, mas é um tempo muito bom estar com você, sim, com vocês também. E qualquer coisa, pode mandar mensagem, pode procurar, qualquer dúvida, que a gente vai caminhando junto aí nesse processo. Tá ótimo, Celia, obrigada. Aqui a gente já tem esse hábito, mas é sempre bom relembrar e reforçar, né? Que a gente Sim, está no caminho certo. Isso é muito importante. Então, eu queria sim, agradecer sim. a você pelo seu tempo também. Nada. Estamos aí. Tá Está bom, ótimo. Esther. Boa noite. Tchau, Bom tchau. descanso, Sueli. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.